Deus, médico dos médicos. Apresentação, Dom Fernando Antônio Figueiredo. Oferecimento Ultra Farma. Tá no coração da gente. Com satisfação nos encontramos para esse programa. Você aí na sua casa, sua família, reunidos. Pegue o telefone, chame aquele que você conhece, amigo ou não, porque às vezes também aqueles que não são nossos amigos devem receber um convite. Porque o que nós queremos de bom para nós, queremos de bom para todas as pessoas. E hoje nós vamos tratar de um assunto que realmente nos envolve e que é significativo para todas as pessoas. A prevenção e o tratamento da obesidade. Deus, médico dos médicos. Queremos, portanto, falar desse assunto. Sabemos que obesidade, quando que existe, quando atingimos uma gordura, vamos dizer assim, ou ultrapassamos o peso que normalmente consideramos normal com mais 10%. Aí a gente fala é obeso ou excesso de gordura. Tudo isso também pode acarretar diversos outros males. Queremos, neste programa, tratar de modo particular tanto da prevenção, para não chegarmos lá, como também, se chegamos lá, como tratar aquele que é excessivamente gordo. É assim que a gente fala popularmente. E temos aqui pessoas especiais para falar deste assunto. Você já conhece, já tivemos mais de um programa, diversos programas, e este programa ele vai realmente falar com uma sabedoria que sempre teve. É o Dr. Sidney Federman. Está aqui conosco, né? Que prazer em vê-lo mais uma vez no nosso programa. Vamos falar também da farinha de trigo integral, não é verdade? Sim. E você sabe que as receitas e tudo aquilo que nós vimos, lá em Curitiba, minha irmã já disse, olha, já estou preparando, quando você vier aqui, já lá está a torta que a Dona Maria apresentou na televisão. Tá vendo, doutor? Você está fazendo sucesso, a sua cozinheira. Sim, a minha cozinheira é uma santa, é Santa Maria. Porque eu tomei conhecimento, Diana, Glória, Dom Fernando, tomei conhecimento há mais ou menos uns 20 anos a respeito desse assunto. E depois as pesquisas foram aumentando, veio um relatório da Organização Mundial da Saúde, agora temos um relatório da Fundação Mundial de Pesquisa sobre o Câncer. Mas nós vamos tratar isso daqui a pouco, olha, e mais aprofundadamente. Mas está aqui também a Jaina, né, nutricionista, seja bem-vinda. Obrigada. Trabalha nesse campo, né, Jaina? Isso, eu sou nutricionista da Ultra Fitness. E a gente trabalha com uma gama de alimentos desses que o doutor sempre está aqui divulgando, e a gente tem bastante assunto para falar hoje. Sobretudo nesse aspecto, porque não é só o exercício ou a atividade física, mas deve existir um equilíbrio entre a atividade física e também a alimentação. Isso, na verdade. Qual o equilíbrio que nós devemos estabelecer realmente, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Na verdade, tem que existir esse equilíbrio dentro da prática da atividade física, juntamente com a alimentação equilibrada. Então, a gente saber dosar a quantidade de alimentos, o tipo de alimento a ser consumido. Então, a gente optar por alimentos que traz o benefício para a saúde. Então, isso realmente tem que ser algo de equilíbrio dentro da nossa rotina de vida. E temos também aqui a cantora, né, nossa amiga Glória Rio, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer muito grande, tenho acompanhado seu programa, parabéns pelo nível dos assuntos e como eles são distribuídos, é uma maravilha, viu? Um dos melhores programas da televisão. E nós, com muita alegria, recebemos aqui e vamos ouvi-la em algumas músicas, né? Espero que não seja só uma, mas vão ser diversas, hein? Vamos ver, porque o assunto vai ser tão bom que se sobrar para eu cantar já é lucro. Tá bom, mas nós vamos ver agora como vai ser o desenvolvimento do nosso programa. Vamos lá. No programa de hoje, nós vamos conhecer os principais alimentos que não podem faltar em nossa dieta quando o assunto é obesidade. Também vamos aprender 2 receitas que dão água na boca.
E o melhor, são nutritivas. Tudo isso hoje no programa Deus, Médico dos Médicos. Nós estamos assim vendo que a Dona Maria está lá de novo, na cozinha, preparando alguns alimentos. Mas, como o senhor estava dizendo, realmente o trigo integral, né? Farinha de trigo, ela é muito importante. Como ela também está dizendo, outros produtos que advêm ou que são produzidos através do emprego da farinha de trigo integral e outros produtos integrais, não é verdade? Quando a farinha de trigo era integral, Era integral até 1870, não havia essa epidemia de obesidade. Porque a farinha de trigo integral é o grão de trigo que tem o seu farelinho, que é marrom, tem o seu germe e tem o endosperma. Mas em 1870, lá nos Estados Unidos, no estado de Minnesota, conseguiram separar o farelo, o germe e o endosperma. O farelo e o germe desprezaram, deram para rações de animais, ficaram com o endosperma, que é branquinho, é macio, é mais fácil de preservar, etc. Então criou-se a farinha branca. Mas a farinha integral, ela tinha o farelo. No farelo tem a fibra. 50% do farelo é fibra. Então, quando o senhor come um pão feito com farinha de trigo integral, um macarrão, uma bolacha, como mostrou aí, um bolo, enfim, qualquer massa com a farinha de trigo integral tem muita fibra. E eu soube ontem, tem muito cálcio, eu não sabia. Uma porção de arroz integral já tem 1000 miligramas de cálcio, 1 grama de cálcio. Embora é menos biodisponível que o leite, mas é absorvido. Então, quando você fala, vamos prevenir osteoporose, a primeira coisa devia ser, coma farinha de trigo integral, coma arroz integral, que tem mais cálcio e não tem os inconvenientes dos derivados do leite, que é o excesso de gorduras, né? Mas voltando à fibra, a fibra dentro do estômago, dentro do intestino, um pão 100% integral, ele gruda na gordura. Em inglês chama bind. Bind quer dizer ele gruda, ele absorve a gordura. Então a gordura, parte da gordura, evidentemente, não é depende da quantidade de gordura que você come. Mas ele gruda na gordura de um bife, na gordura de um frango, na gordura saturada de um queijo, e impede que absorva no intestino, e a fibra ela vai transitando pelo intestino, ela é expelida com as fezes e a gordura sai junto. Também gruda na glicose, no açúcar, né? Também impede a absorção do excesso de açúcar. Por isso a obesidade também acarreta outras doenças, não é verdade? Como a diabetes, por exemplo. É verdade. A obesidade, principalmente o obeso mórbido, muito obeso, com uma BMI, né, com índice de massa corporal muito elevado, ele tem alto risco de diabetes, de infarto, pressão alta, derrame, né? E também câncer de intestino. Vários tipos de câncer estão relacionados com a obesidade, principalmente câncer de mama, câncer de intestino grosso. Então, a primeira providência é comer alimentos com fibras, que são alimentos de baixo teor energético, baixas calorias e bastante fibra e bastante micronutrientes. Porque hoje as pessoas comem farinha branca com queijo, com carne, então são macronutrientes, né? Proteínas, gorduras, mas os micronutrientes, os sais minerais, as vitaminas, são pobres. Então devemos aumentar os micronutrientes e diminuir as calorias. Então, a primeira providência é essa, trocar o arroz pelo integral. Não só para prevenir a obesidade, mas também para prevenir doença cardiovascular. E câncer, mesmo o câncer. Câncer, vários tipos de câncer, principalmente câncer de colo e reto, para prevenir diabetes, né? Então, comer o arroz integral, trocar o pão, o macarrão, a bolacha de farinha comum, que eles chamam de especial, a farinha comum, pela farinha de trigo integral. O senhor tem no mercado hoje o pão 100% integral, que é o da Plus Vita. Mas os outros pães com o rótulo de integral não são integrais. Mas nós queremos saber o que a nossa nutricionista quer dizer, hein? Ela estava ali. Ainda voltando no assunto da fibra, tão relacionada com o funcionamento do intestino, a gente pode destacar a função da fibra na saciedade também, na redução do apetite. Então, uma porção de arroz integral, numa menor quantidade, você consegue se sentir satisfeito.